Pessoal, inclusive eu quero trazer uma outra situação relacionada à Milei, mas não necessariamente com a dívida da Argentina. O presidente pediu aos governos da América do Sul que repudiem o ataque do regime de Nicolás Maduro ao presidente da Argentina e ele pediu que repudie os ataques do governo de Nicolás Maduro à oposição e àqueles que hoje não aceitam a maneira como Nicolás Maduro vem conduzindo o país e, principalmente, o fato dele ter assumido um novo mandato nesta sexta-feira. Javier Milei quer que todos desconheçam o novo mandato de Nicolás Maduro. Agora, de que maneira que esse movimento poderia ser organizado? Há uma possibilidade, por exemplo, dos governos se unirem e garantirem algum tipo de repúdio em massa, Fábio Piperno? Ou isso é praticamente impossível? Isso ajuda a animar as redes sociais, né? Essas mensagens que a gente usa para jogar para a torcida e tal. Do ponto de vista prático, vai acabar no mesmo caminho que foi a tentativa frustrada de se fazer do Guaidó o presidente reconhecido. E por quê? Entre outros fatores, nesse momento, a gente está falando de uma Venezuela que tem os apoios, principalmente de China e Rússia. Isso não é pouco. Quer dizer, por mais que a vizinhança possa sufocar, boicotar as fronteiras com a Colômbia, elas estão fechadas hoje, né? A verdade é que hoje, aliás, em qualquer lugar do mundo, é muito mais difícil se orquestrar esse tipo de sufocamento. Olha o que tentaram fazer com a Rússia, não deu. Algo muito maior, de uma dimensão muito maior. Então, por mais que a vizinhança acabe boicotando a Venezuela, e eu acho que a vizinhança tem que recorrer o mínimo possível à Venezuela, isso também é fato, mas a Venezuela sempre vai encontrar essa saída, porque hoje tem China e Rússia, entre outros, sempre prontos a oferecer esse tipo de suporte. O que foi, Gani? Não, eu vejo uma diferença em relação à Rússia. Pelo seguinte, a Rússia é um país muito mais extenso que a Venezuela, com muito mais recursos energéticos e alimentares. Então, a capacidade da Rússia se manter sozinha é muito maior do que a Venezuela. E tem um outro ponto, é verdade, que o Piperno falou da porta aberta de comércio com China. Só que, no caso, a Rússia está próxima da China, o que facilitou muito este comércio entre os países, inclusive feito de trem. Agora, na Venezuela, há uma distância muito grande, né? Uma distância oceânica em relação à Rússia e à China, o que dificulta essa porta de comércio aberta em relação aos dois países. Portanto, eu acredito que sim, um boicote dos países aqui da América Latina, juntamente com os Estados Unidos e Espanha, outros da União Europeia, poderia levar a uma maior convulsão interna do país e uma pressão nos militares para derrubar o regime. Zagarino, eu vi muitas análises hoje, no dia da posse de Nicolás Maduro, trazendo a maneira como o governo vem lidando com os atos do 8 de janeiro e principalmente uma atuação contundente contra qualquer possibilidade de golpe ou de algum tipo de governo mais autoritário em relação aqui ao país. E esses analistas passam a chamar de incoerente a atitude do governo quando olha para o seu vizinho Venezuela. Ou seja, como um governo que diz trabalhar tanto para combater esse tipo de autoritarismo pode manter qualquer tipo de relação com um presidente que se diz eleito, mas que é contestado por várias instituições internacionais que acompanharam o processo eleitoral e, mais do que isso, que, segundo muitas das informações e da cobertura jornalística, promove perseguições, prisões e violência contra aqueles que discordam do seu regime. O regime de Nicolás Maduro, eu repito aqui várias vezes e não me canso, é uma ditadura fascista. Ele tem todos os elementos do fascismo. Ele destrói a oposição, ele impede qualquer tipo de opositor de se manifestar. Essas eleições que eles tentaram fazer foi para inglês ver. É algo inadmissível. Qualquer país que tenha relações, ou pelo menos queiram ser amigos, eles coadunam com esse tipo de situação. Nós vivemos numa América que, em tese, todos nós gostaríamos que vivessem todos os países
numa democracia liberal, num Estado democrático de direito, que tivessem pilares e instituições muito bem definidas, e claramente não é isso que acontece lá na Venezuela. Portanto, seja o Brasil ou qualquer outro país que se alie ou que apenas permaneça neutro nessa situação na Venezuela, é porque, na verdade, concorda. Não existe meio termo nesse aspecto. Ou você está do lado da Venezuela, ou você repudia completamente essa ditadura de Nicolás Maduro. E chama a atenção o fato que o Piperno comentou sobre a união, o vínculo da Rússia e da China. E aí eu vou fazer uma reflexão até do Piperno. Vejam, qual foi a justificativa da Rússia de ter invadido a Ucrânia? Eu não estou dizendo que foi legal, que foi certo. Eu estou dizendo qual foi a justificativa que eles deram. Eles falaram que aquela invasão era em razão de uma questão territorial. Mas a gente sabe que, em termos de geopolítica, a invasão se deu por causa do receio da Ucrânia adentrar ali ao bloco da OTAN, de ficar protegido e ficar no quintal ali, na curva, né, fronteira com a Rússia. Vejam, por que aqui nós não temos medo de termos um país que está completamente ligado a essa questão de forçar um regime ditatorial com China e Rússia? Será que os Estados Unidos, agora com a eleição do Trump, vai aceitar ver aqui na América um país supostamente suscetível a, lá na frente, num futuro, ter bases russas no território sul-americano? É isso que a gente tem que refletir. Seria... como que a gente vai lidar com isso? Por isso que é importante essa pressão dos países aqui da América, principalmente da América Latina, para, de alguma forma, tirar Nicolás Maduro do poder. O que também, ao mesmo tempo, vejo que é muito difícil, porque em razão do dia de hoje, que tanto eu vinha falando aqui que era preocupante, acabou que ele mesmo sufocou a oposição e tomou posse. Agora só sai do poder se tiver uma guerra civil e uma guerrilha armada para tentar pressioná-lo ao longo dos próximos 5 anos de mandato. Ô, Piperno, você acredita que o silêncio do governo brasileiro em relação a essa posse passa a gritar incoerência? Eu confesso para você que eu tenho criticado aqui nesses últimos dias o envio de uma representação diplomática lá para a posse, né? E algo que me parece foi feito hoje, embora a gente não tenha tido a confirmação oficial disso ainda. Eu lamento muito que, assim, o Brasil mantenha vínculos formais com o governo. Eu repito, sou contra o rompimento de relações. Sim. Mas eu acho que o Brasil não tem que dar qualquer tipo de aval ao ditador Maduro.